Boa noite, gente. Boa noite, tudo bem? O áudio tá legal? Tá, aqui tá, daí tá legal? Tá ótimo. Tá ótimo. O A pessoal gente dá fez um ok, se tá tudo ok aí com o áudio. a gente resolveu fazer uma apresentaçãozinha para colocar na TV que eu acho que facilita com imagens, fica melhor. Né, professor Renato? Joia, Tudo joia. bem? Boa noite. Boa Eu sou, noite. Tá eu sou a conseguindo ver a professora imagem bem? Anne. Sim. Dá Ótimo. para ver. Boa noite, sejam bem-vindos à nossa live. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre a harmonização facial para quem está entrando agora na live da ABO. A gente está com o professor Renato Vale e a gente vai falar sobre os preenchedores com segurança, né, trabalhar com preenchedores com segurança. E aí eu queria que vocês se apresentassem para a gente e vamos bater um papo bem legal nessa noite de sexta-feira, já que ninguém pode sextar, né? Como de costume, a gente vai fechar de uma forma diferente hoje, né? Conversando um pouquinho sobre harmonização. Se apresenta. Eu sou o Dr. Renato Vale, da Dentista Facial. Já ministro curso dentro dessa área de harmonização há mais de 10 anos. Sou presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais. Sou professor também internacional no Centro Europeu de Pós-Graduação, em Portugal, Miami, Las Vegas, enfim. E ministro curso por todo o Brasil. Inclusive, já tive a honra de estar aí na BO de João Pessoa, na Paraíba. Sim. É um estado maravilhoso. Temos E uma que em nova breve data para estarão lá de depois. volta aqui. Hein? Em breve estarão de volta aqui. Se Deus quiser, se o corona nos permitir, né? Vai permitir sim. Em breve estaremos juntinhos na ABO. Será um grande prazer, um imenso prazer. Vamos lá? E será um prazer recebê-los. Tá? Então, hoje nós escolhemos um tema, falar de preenchedores dentro da harmonização orofacial. Como trabalhar esses preenchedores com segurança e um trabalho com naturalidade. Porque eu falo que dentro de uma estética, a gente não pode mostrar o que foi feito no paciente. O paciente tem que sair com a expressão natural do consultório, estar bonito e sem ninguém perceber se foi feito algum procedimento ou não. Então, obviamente, os exageros nunca são bem-vindos, ainda mais se tratando de ácido hialurônico, né? A gente costuma ver aí imagens que dão até medo de fazer uma boca, né? Porque vê aquelas bocas monstruosas, enfim, deformações faciais, mas tudo devido a grandes exageros. Que o ácido é uma substância muito segura, muito boa, muito simples de se trabalhar, desde que se domine a técnica, conheça bem esses ácidos, né? Então, eu coloquei aqui para vocês, utilizando os preenchedores com segurança, alguns passos que nós vamos ter que observar sempre antes de fazer preenchimento, né? Para a gente não cometer erros. O primeiro passo é um conhecimento pleno da anatomia. A anatomia é fundamental. Nós temos artérias e veias que, obviamente, se nós vamos injetar um produto na região facial, nós temos que tomar muito cuidado para não injetar dentro de uma artéria, de uma veia, lógico, porque senão nós vamos ter necrose facial, né? E complicações graves da face. Sempre tomar muito cuidado na asepsia para se fazer o procedimento, para evitar qualquer tipo de contaminação. Eu brinquei, às vezes o dentista tem mania, por causa da carpule, pegar, fazer assim com a carpule na hora de fazer uma anestesia, e às vezes sai aquele restinho e passa a luva na agulha. Isso é inadmissível aqui, tá? A agulha é intocável, a cânula é intocável, porque senão você vai levar contaminação para a pele. E eu brinco que nós, dentistas, trabalhamos no lixo, porque a boca
repleta de bactérias, enfim, é vamos dizer, um campo de trabalho sujo. A face não. A pele já é muito limpa e ela não aceita nenhum tipo de contaminação. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, o primeiro passo, conhecendo a anatomia, né? Essa aqui é a artéria facial, que vai dar origem a várias artérias. Quando eu vou fazer um lábio, tem que estar pensando na artéria labial, que é derivada da artéria facial. A facial se prolonga até a região da fossa canina. Aqui ela recebe o nome, então, daqui para frente, de artéria angular, que segue todo o trajeto ao redor do nariz até o olho. Ó, né? Artéria temporal, superficial, veias, artéria supratroclear, né? Derivadas da artéria oftalmica. Então, nós temos que entender o seguinte: existem zonas de alto risco, e essas zonas devem ser evitadas com ácido. Entender que nós temos diversos procedimentos para resolver, às vezes, aquele problema do paciente, né? Então, aqui a gente observando, quando se trata de ácido hialurônico, qual a vantagem do ácido hialurônico na face? Ele vai repor volume, principalmente volume perdido pelos coxins de gordura, porque nós temos coxins subcutâneos, né? E temos também coxins profundos, ou seja, abaixo da musculatura. Então, é aí que nós vamos atuar com o nosso ácido, né? Procurando dar volume e sustentação à pele, aquela sustentação que ela vai perdendo, porque esses coxins de gordura, com o passar dos anos, nós vamos perdendo naturalmente. Então, é isso que nós temos que repor. Então, nós temos que evitar, como eu estava falando, regiões de alto risco, porque essas regiões elas vão levar até a uma necrose. Glabela, aqui como exemplo, né? Não se põe ácido em glabela, porque aqui é a região de alto risco. Nós temos a artéria supratroclear, que ela pode, se for obstruída, até lembrando que todo ácido aumenta seu volume depois de colocado até 20%, porque ácido puxa água. Então, às vezes, você não injetou dentro da artéria, mas o fato do ácido expandir, ele pode comprimir essa artéria, levando, então, a uma necrose. E, além disso, por ter origem na artéria oftalmica, pode levar até a cegueira do paciente, cegueira definitiva. Porque quando você bloqueia uma artéria dessa, ou inclusive na região subauricular, olha aqui, bolsas, por falta de uma técnica adequada, uma obstrução de nariz, levando também a necrose nasal, não só a necrose nasal, mas todas essas artérias que eu estou falando, artéria angular, tudo isso, elas estão ligadas à artéria oftalmica. Portanto, se você bloquear, você não só vai ter uma necrose nasal, uma necrose de glabela, de fossa canina, como nós estamos vendo aqui, mas você também vai cegar o seu paciente, essa possibilidade. E quando você obstrui, para evitar uma cegueira definitiva, nós temos no máximo 1h30 para injetarmos rapidamente hialuronidase e retirar aquele ácido, desobstruir essa artéria. Pelo contrário, o paciente estará cego definitivamente. Não é para pôr medo de ninguém, mas eu gosto de mostrar isso para que as pessoas entendam a seriedade e não se aventurem a fazer preenchimento se não estiverem devidamente habilitadas e qualificadas para isso, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, uma necrose que está ocorrendo, aqui é um lábio, ó, aqui foi pega a artéria labial superior, ela parou, isso aqui foi feito um contorno de lábio simplesmente, e olha como parou a facial, a região de asa de nariz já necrosando, todo o nariz, embora aqui não tenha ácido nenhum. O bloqueio foi somente aqui, ao dar contorno na artéria
labial superior. Certo? Foi pega e, enfim, e obstruiu. Esse caso a gente conseguiu reverter, depois eu vou mostrar para vocês. Então, sempre está pensando em artérias e veias, aqui no caso temporal. Estamos o tempo todo sujeitos a isso. Né? Porque aqui, como eu disse, ó, todas vão se ligar à artéria oftálmica. E aí, se você parar uma artéria aqui, ela vai influenciar em toda a circulação, parando inclusive a artéria oftálmica. Tá ok? Porque todas são derivadas. Então, a importância da anatomia é fundamental. O tempo todo nós temos que estar preocupados com a anatomia do paciente. Lembrando que a anatomia, inclusive, tem existem vários diferenças anatômicas, né, que podem ocorrer de uma pessoa para outra. Que é lógico, não é aquele trajeto certinho que a gente está acostumado a ver aqui numa imagem. Existem variações muito grandes de pessoas para pessoas. Número 3, um preparo do tecido para receber o implante. Eu gosto muito, isso é um protocolo meu, eu gosto muito de usar fibrina rica em plaquetas ou plasma rico em plaquetas para aumentar a vascularização daquela região que eu vou colocar no meu ácido. Com isso, eu crio uma neovascularização tão grande que, é lógico, a irrigação do tecido fica muito melhor e eu fico protegido. Aquela área está protegida até se houver um acidente vascular. Né? Então, com isso, eu gosto muito de fazer, então, a fibrina rica em plaquetas para isso. Porque com 3 dias, você já tem neovascularização formada. Então, geralmente, eu faço a fibrina rica em plaquetas 1 semana antes de aplicar o ácido hialurônico naquele paciente que eu determinei que eu vou fazer. Então, aqui, por exemplo, eu brinco que eu estou fazendo até um mock-up, né? Porque eu estou fazendo uma volumização labial e aqui uma volumização da região malar, justamente com o sangue do paciente, né? Fibrina rica em plaquetas. É lógico, o volume aqui só se dá por 1 semana, esses resultados, né? Mas eu estou promovendo a neovascularização, além de mostrar ao paciente como possivelmente vai ser o resultado final do meu tratamento com ácido hialurônico. Então, esse é um modo bem interessante da gente estar trabalhando os pacientes. Tá? Além de eu estar aqui estimulando a formação de colágeno e elastina, né? Através dos fibroblastos que são estimulados na pele e fortalecendo ainda mais esse tecido, já que nós queremos sustentação tecidual. Ô, professor. Pois não. Um instantinho. Desculpa interromper aí um pouquinho, mas só para uma pergunta. O professor Francisco, ele está perguntando, em qualquer região que se aplique a fibrina rica em plaquetas, acontece uma neovascularização? Sim, perfeito. Sem dúvida alguma. Qualquer região, você vai promover a neovascularização. Um modo simples até de confirmar isso, por exemplo, se você faz um cilindro após uma extração dentária, né, e você quer colocar um cilindro de fibrina rica em plaquetas, você faz aquele cilindro, coloca lá no alvéolo, dá a sua sutura, tudo bonitinho. Se você pegar uma sonda exploradora imediatamente, você furar essa membrana, não vai sangrar, obviamente, né? Porque você fez ali uma membrana de fibrina rica em plaquetas. Porém, depois de 3 dias, experimente chegar com a sua sonda exploradora e furar essa membrana. Você vai ver ela sangrar, porque já houve toda uma integração tecidual e neovascularização em cima dessa membrana. É fantástico. Então, eu sou um fã absoluto da fibrina rica em plaquetas, ou até mesmo do plasma rico em plaquetas. Tá? Professor, é tipo um protocolo que adota para todos os pacientes quando vai fazer a harmonização, vai fazer a aplicação? Sim, porque eu gosto de fazer antes, mesmo porque você precisa ter colágeno e elastina na pele. Porque a pele se autossustenta através de colágeno e elastina. E um bom estimulador de colágeno e elastina
é justamente a fibrina rica em plaquetas. Porque aqui eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Eu já estou dando uma sustentação à pele, formando um novo colágeno, além da neovascularização. Então, isso para mim é fundamental. Eu uso praticamente em todos os casos, a menos que o paciente não queira por algum outro motivo, mas geralmente não recusam de maneira alguma, e eu gosto de fazer sempre uma semana antes uma fibrina rica em plaquetas nos meus pacientes. Joia. Obrigada. Tem outra perguntinha também. Se isso acontece somente a fibrina do tubo branco, sem bioativo de coagulação ou não? Se isso só... Por favor, eu não entendi bem a pergunta. Isso acontece somente com a fibrina do tubo branco, sem bioativo de coagulação ou não? A doutora Jússia. Sim, vai acontecer tanto no tubo branco quanto no vermelho. O vermelho você vai usar para fazer membrana, né? Que é através da sílica, um tubo de vidro. Que aí a gente faz a membrana de fibrina rica em plaquetas. Até para implantes, enfim. Já a fibrina líquida, que não existe fibrina líquida, digamos bem assim, existe a fibrina na sua fase monomérica. E a fibrina na sua fase monomérica, que é a fibrina líquida, é produzida no tubo de ensaio branco, sem nenhum ativo. É perfeito. E toda essa fibrina vai estimular, sim, o anticorpos, vai estimular os fibroblastos a produzirem colágeno e elastina, sempre. Tanto a membrana, que é a fase polimérica da fibrina, quanto a líquida, que é a fase monomérica da fibrina. Joia. Obrigada. Nada. Mais alguma pergunta, não? Não, aqui o professor Francisco, acho que ele está perguntando se é LPRF ou APRF. Olha, essa é uma pergunta muito boa, doutor Francisco. O que é APRF, LPRL? Isso é técnica. Esse A é como se eu colocasse R de Renato e ponho RPRF, que é a técnica que eu vou usar, tempo de centrifugação, para obter a fibrina. Então, não preocupe com essa nomenclatura. O que eu gosto de falar hoje é LPRP ou LPRF. Por quê? É fibrina rica em plaquetas e leucócitos. Isso sim, perfeito, cientificamente, tá? E o LPRP seria plasma rico em plaquetas e leucócitos. Por que leucócitos? Nós temos leucócitos também em abundâncias que vão também liberar fatores de crescimento, assim como as plaquetas. A plaqueta em maior número. Mas nós temos também, de grande importância no nosso agregado plaquetário, os leucócitos. Então, por isso, LPRP ou LPRF. Isso é ciência. Já o APRF, ou qualquer outra letra que se coloque aí antes, é questão de técnica que a pessoa criou e batizou, por exemplo, de APRF ou IPRF. Isso não vem ao caso, porque isso só é para identificar a técnica de tempo de centrifugação daquela pessoa que propõe esse tratamento dentro da centrifugação adequada para ele. Tá? O importa é os resultados histológicos. Ok? Joia. Obrigada. Nada. Bom, seguindo aqui, uma grande dificuldade que eu vejo das pessoas é identificar a reticulação do ácido. Ela é muito importante. As reticulações têm tudo a ver com a aplicabilidade. Ou seja, existem várias reticulações diferentes de ácido hialurônico para cada caso. Então, nós temos aqui, eu fiz esse quadro, tá? Isso aqui é meu. Então, não reticulado é para ser usado para skin booster, que não é o nome da técnica em si. Ou seja, é uma intradermoterapia superficial, que você pode trabalhar em epiderme. Já eu tenho ácido também de mínima reticulação, que servem para fazer a mesma técnica de mesoterapia, porém, ela não pode mais ser feito pápulas e trabalhado em epiderme. Porque se você tem um pouquinho de reticulação, lembrando, reticulação é quando eu tenho qualquer estabilizante. O ácido
puro de tudo, que é o não reticulado, esse eu posso usar em epiderme. Os demais todos, se tiver um pouquinho de reticulação, eu já tenho que trabalhar de derme para o profundo, cada vez mais profundo. Quanto mais reticulado for esse ácido, mais profundamente ele deve ser colocado. Tá certo? Então, nós temos da indústria toda essa apresentação. Nós temos aqui Skin Booster para epiderme, para derme média superficial. Nós temos ácidos de baixa reticulação, que nós temos rugas para rugas periorais, rugas finas, e é colocado na derme ainda superficial. De média reticulação, que é o mais comum, mais usado para lábios, e seria assim, os ácidos coringa para tudo, né? Embora não possa ser colocado em superfície, mas serve para a gente fazer lábio, suco nasolabial, lábio mental, temporal, rugas médias, né? É para trabalhar em derme média. Uma média alta reticulação, nós podemos também ainda fazer a mesma coisa, lábio, suco labial, dependendo da profundidade da necessidade de cada paciente. Ácidos de alta reticulação. Esses nós já temos que aplicar na região subdermal ou justa periostal. Mas esse aqui eu ainda gosto mais na região subdermal. Para a região supraperiostal, bem justa óssea, nós temos que usar um ácido de altíssima reticulação. Né? Aí sim, para a gente fazer malar, zigoma, mento, mandíbula, prejol, entre tudo, dando sustentação. Porque o princípio do ácido, quanto mais profundo a gente vai colocar, tem que ser um ácido mais encorpado. Tá? Porque o ácido, quando ele é de baixa reticulação ou não reticulado, eu já disse que o ácido puxa muita água. A função do ácido hialurônico, ele não é um hidratante, mas ele é um atraente para a água muito grande. Quanto mais menor a reticulação, mais água ele vai atrair. Por isso, os não reticulados a gente usa para hidratação de pele, né? Fazendo mesoterapia. Já quando eu quero fazer um volume, um malar, um mento, mandíbula, tudo isso eu vou usar um ácido de altíssima reticulação, um ácido bem encorpado. Ele vai puxar menos água, mas ele vai reter essa água. Já o ácido não reticulado, ele puxa muita água, mas ele não retém. Por isso a hidratação. Ele não consegue reter. Mas se você já tem um ácido encorpado, esse ele vai puxar água, vai aumentar seu volume e vai reter essa água toda. Certo? Então, é por isso que é importante conhecer muito bem esses ácidos para que a gente não cometa erros de camada correta de colocação. Porque senão vai dar problema. Se você coloca um ácido muito fluido, justa ósseo, você vai ter uma migração desse ácido. E um efeito, obviamente, nada satisfatório. Além de migrar e poder causar, inclusive, alguma complicação maior. Certo? Então, o que eu indico para vocês, em termos de segurança, em quantidade? Quando nós estivermos trabalhando na derme, cada segmento, no máximo, a gente coloca 0,2 ml de ácido. A cada agulhada daquela, ou cânula, no máximo 0,2 ml. Quando eu estiver trabalhando em lábios, numa região de derme. Quando eu estou na região subdermal, o máximo por segmento seria de 1,5 ml. Por que isso? Porque aqui a região subdermal é onde estão as principais veias e artérias. Essa camada de gordura é para proteger essas veias. Então, aqui é uma região de alto risco. E no máximo que a gente pode colocar para dar volume nessa região é 1,5, para a gente não ter problemas de obstrução vascular. Já na região supraperiostal, uma região muito segura de se trabalhar. Com canos, aqui, eu sempre indico aqui para cá, obrigatoriamente na região subdermal e supraperiostal, o uso de cânula. Que cânula que eu gosto? A mais grossa que tiver. Eu uso muito a 18G, porque é uma cânula bem grossa, bem romba, não flexiona,
Então, você sabe, já que você está trabalhando num plano profundo, você vai basculando essa cânula e vendo exatamente onde estará a ponta dessa cânula que você vai estar trabalhando. Além de, obviamente, uma cânula bem romba, bem grande, bem grossa, ser muito mais difícil de perfurar um vaso. Porque cânula muito fininha também perfura vaso. Uma cânula 25, cânula 21, ela pode perfurar vaso. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, a injeção é sempre lenta. A aspiração de, no mínimo, 10 segundos. Hoje se fala até em 20 segundos, tá? Para garantir que nós não pegamos vaso algum. Então, sempre fazer aspiração, mesmo com cânula. Olha esse caso aqui, por exemplo, fazendo a região temporal dessa paciente. Aqui, ó, isso é em curso, aluno. Então, fazendo aspiração. Aqui é uma cânula 25G. E olha lá, pegou vaso. Obviamente, você tem que interromper imediatamente o procedimento, trocar a cânula, né? E aí você volta a introduzir em outro local e fazer a aspiração novamente. E não pegando o vaso, aí sim você vai injetar o teu produto. Então, sempre tomar cuidado, porque muita gente fala, a cânula não perfura vaso, perfura sim. Então, está aqui a prova disso, tá? E seleção correta de paciente, material e de técnica. Então, o paciente leva, dependendo da análise, que produto que eu vou usar e que técnica eu vou usar. Né? Então, isso tudo é muito importante, a gente avaliar muito bem antes esse paciente. Olha aqui, por exemplo, nós fazendo uma lá, para vocês verem a técnica. Essa é uma técnica que eu gosto, que é a que eu uso. Aqui uma cânula 18, ó, eu fiz só um pertuito com uma agulha 18G também, introduzi, não está com anestesia aqui a paciente, observe que é bem tranquilo, justa ósseo, desde que você esteja no plano correto. Quando começa a doer muito é porque você está em plano incorreto. E aqui eu estou exatamente justa ósseo com ácido de altíssima reticulação, um ácido bem pesado, né? E aqui fazendo malar. É importante limitar as bordas, porque o ácido se espalha à medida que ele sofre compressão abaixo do músculo. Então, você tem que estar limitando para ele não ir para outras áreas indesejáveis. Tá? Região de olhos, região da artéria angular, subzigomática. Então, tudo isso a gente tem que estar o tempo todo injetando lentamente, sempre lento, muito lento, após a aspiração. E olha lá, ali eu vou moldando já esse material. Olha, é na hora, um dos procedimentos que eu considero um dos mais bonitos em paciente. Mulher fazer malar, então, fica maravilhoso, olha aí. E olha como rejuvenesce o paciente. Na hora, o paciente fica muito satisfeito. E é uma técnica segura, desde que você não se aventure, né? Então, olha lá, estou fazendo aqui agora a região temporal dessa mesma paciente. Porque o princípio aqui é sustentar o terço superior da face. Isso já vai melhorar, inclusive, o contorno mandibular. Depois, se necessário, eu vou entrar em mandíbula, prejol, tudo isso aqui. Mas olha como fica bonito e natural na hora. Eu coloco, geralmente, aqui 1,5 ml de ácido em cada malar, tá? Em cada região. Vou fazendo pequenos bolos e moldando à medida que eu vou injetando lentamente. Ó. E na região temporal, já não posso usar um ácido pesado, porque eu tenho grande possibilidade de comprimir a artéria temporal. Então, já na região temporal, eu vou usar um ácido de média ou até baixa reticulação, que vai melhorar o paciente. Observe esse lado em relação ao outro. Olha aqui o malar, olha o naso labial como já melhorou, sustentou, olha o outro lado que ainda não foi feito, né? Então, a gente observa essa concavidade na região temporal, e que cá já não se observa mais. Então, esse é o princípio de sustentar o terço superior da face, para depois a gente ir para o terço inferior, também ainda dando sustentação. Região de prejol, mandíbula, e nada de exagero. O paciente tem que sair bonito, ela chega, olha no espelho na hora, ela fica admirável e feliz. É isso, ó. Resultado natural, que ninguém precisa sair na rua falando que fez um procedimento. E isso é que a gente gosta. Tudo bem natural. Olha aqui um lado feito e outro não. Numa outra foto.
Aqui nós vamos fazer do lado de cá. Né? E é isso. Aqui fazendo o lado, ó. Quando eu faço o lado, eu prefiro a agulha. Pode fazer com cana? Pode. Só que eu acho grosseiro. Então, eu sempre fazendo aspiração, no momento em que eu vou dar volume, é tranquilo, muito seguro. Claro, a chance de ter um hematoma é maior, mas, em compensação, os resultados são mais refinados, ainda mais se tratando de contorno. Então, aqui eu já prefiro a agulha. Eu estou trabalhando em derme, média superficial. Então, nesse caso, eu prefiro a agulha, tá? E aí nós vamos lá, dando contorno, ó, em todo lado, depois fazendo volume. E olha os resultados. Esse é esse caso, pronto, ó. Olha o imediato. E olha, um mês depois, como o lado inferior, aumentou ainda muito mais. Por que ele aumentou? Por causa de água. Porque o paciente tem que tomar muita água. O ácido puxa a água para si. Lembra que eu falei? E retém. Então, isso é o volume final. Vou baixar mais aqui. Vou tirar o som. Tá com alguma pergunta? Não, até agora ninguém fez, não. Lembrando só o pessoal que quem está assistindo a live pode fazer perguntas, sim, no comentário, que a gente vai passando para o professor. Tá ok. Fiquem à vontade. Tá, então, aqui fazendo o lado. Olha como fica bonito e natural. Sem exageros. Sem exageros. Nunca. Eu falo que se eu olhar num paciente meu e eu perceber o meu trabalho, eu errei. Porque eu gosto de olhar no paciente e ver que ele está bonito, mas natural. Isso é fundamental. Menos sempre é mais. Sim. Então, outras medidas de prevenção é limpar, desengordurar, desinfectar. Eu uso muito clorexidina alcoólica, 2%. Lavar as mãos e usar luvas cirúrgicas, não necessariamente estéreis. Por que não necessariamente estéril? Porque o ácido é estéril, mas a seringa não. Vai entender essa nossa indústria, né? Não sei por quê. Mas a seringa não é estéril. Só o ácido que está lá é estéril, sim. E só pode usar uma vez, obviamente. Abriu, não pode jamais ser reutilizado, ok? Injetar lentamente, nós já falamos de aspiração. Se o paciente tiver herpes, é sempre importante fazer uma profilaxia herpética, né? Sexto, identificar e solucionar intercorrências. Tempo médio, nós temos intercorrências imediatas, precoces e tardias, né, que ocorre após 4 semanas. Então, coloquei aqui algumas intercorrências para vocês e o modo de a gente trabalhar com essa intercorrência, já mostrando de 24 horas, tardias após 30 dias. Então, tudo isso pode estar ocorrendo após o procedimento, tá? E nós temos ainda outros aqui, granuloma, atrofia dérmica, necrose, enfim. Deus me livre, né? Necrose, gente, o mais rápido possível. O tempo urge. Começou... O que caracteriza muito uma necrose? Certeza. Dor forte. Não existe dor forte após o procedimento. Se tiver dor, é porque está tendo necrose. Não vai passar analgésico para o seu paciente. Corra e vá ver. E olhe muito bem para ver se não tem alguma região isquêmica e tal, mas o principal é a dor. Dor não é normal em preenchimento, ok? Fica essa dica. Então, nós temos essas complicações, né? E a gente pode prevenir observando a história clínica dos pacientes, as comorbidades, tratamentos com corticoides, tratamentos dentários, considerar o ciclo menstrual, porque a paciente está mais dolorida naquele período, evitar vinho tinto, A, vitamina C, D, para não afinar tanto o sangue, você vai ter mais hematomas, tá? Então, observar tudo isso aqui, né? Infecções, cuidado com infecção, como eu disse, toda asepsia, pele não admite infecção. Infecção de pele é grave, e aí nós vamos ter trabalho complicado para se tratar uma infecção de pele. Não é tão simples, tá? Então, evitar que isso aconteça é fundamental. Aqui, ó, mostrando algumas intercorrências, esse é o pós-imediato, ficou muito bom dessa paciente, mas no dia seguinte ela estava com isso. O que vem a ser isso aqui? Uma alergia leve, e ocorre com alguns ácidos, dependendo
da disponibilidade daquele paciente também, às vezes ele está naquele momento alérgico. Não quer dizer que ele seja alérgico ao ácido hialurônico e nunca mais vai usar. Não, é naquele momento. E o que a gente faz em caso desse? Entra com corticoide de terapia, né? E depois que se resolve, o paciente pode fazer de novo o ácido? Pode. Procure mudar a marca. Às vezes aquela marca não se adequou muito bem ao paciente. Porque o que dá alergia não é o ácido hialurônico, são justamente os estabilizantes. O estabilizante mais comum usado nos ácidos hialurônicos é o BDDE, o butano de óleo de glicil éter. E esse butano de óleo de glicil éter, ele tem, às vezes, ele é filtrado pela indústria e muitas vezes ficam resquícios desse BDDE, em excesso, às vezes, em algum produto. Então, causa alergia ao BDDE, na verdade. Tá? E aqui, já em 48 horas, resolvido justamente com antialérgico, um corticoide, um corticoide também que eu gosto muito, é esse aqui, triancinolona, porque é um corticoide injetável que a gente coloca na hora, isso auxilia bastante a resolver rapidamente esses casos de alergia. O que é isso aqui? Seria uma alergia? Não. Então, a gente tem que saber identificar. Isso aqui é apenas um vaso que pegou, o profissional que fez, pegou esse vaso e deu edema de vaso. Nada mais que isso. Vai desaparecer por si só em questão de 48 horas. Olha aí. Não precisa fazer nada. Então, a gente tem que identificar muito bem. Seria uma alergia ou seria um vaso? Tá? Então, isso tudo a gente tem que estar olhando e diagnosticando perfeitamente. Estão perguntando como se resolve um caso de suspeita de necrose. Tá, vamos lá. Suspeita de necrose. Ok. Não pode ter suspeita. Se decidiu que é necrose, é necrose. É o que eu falei. O que caracteriza uma necrose? Primeiro, dor intensa. O paciente não pode nem encostar no lábio, por exemplo. Tá? Então, isso já é um sinal de necrose. Outro fato é uma áreas isquêmicas. Embora, se você pegar a veia, você não vai ter isquemia. Mas a maioria que pega é a artéria. Então, acaba tendo isquemia quando você pega uma artéria e bloqueia uma artéria. Nesse caso, a gente vai entrar, por exemplo, de cara, eu entro com triancinolona, que é esse corticoide local. Por quê? Para já não deixar o ácido expandir. Então, eu estou entrando com um corticoide. Eu vou promover vasodilatação no local que eu fiz o meu procedimento. Ou seja, eu vou promover através de calor ou até mesmo através de vasoconstritores, aliás, vasodilatadores periféricos, né? Que nós podemos estar usando aí até, enfim, vasodilatadores periféricos, tadalafila pode ser usado, né? Enfim, qualquer vasodilatador. E acompanhando o paciente. Calor, né? Bastante ali na região. Ah, não resolveu. Não resolveu, vou partir já para isso aqui. Hialuronidase. Ela é fundamental. Na Europa, nós temos uma hialuronidase de origem não animal, que ela não causa alergia. Mas aqui no Brasil, nós temos só hialuronidase animal, de origem animal. E ela é feita, inclusive, a partir do veneno da abelha. Se o paciente é alérgico à picada de abelha, ele já não pode usar essa hialuronidase. Olha a importância de se fazer na anamnese, uma anamnese bem feita, porque se o paciente relatar sou alérgico à picada de abelha, quando você for fazer um procedimento, já pense 2 vezes, porque se você precisar da hialuronidase, como é que você vai fazer depois? Tá? Para reverter qualquer caso. Então vai te complicar. Então é um paciente que a gente já procura até descartar num caso dele. Mas vamos lá, vamos resolver. Então, fiz corticoide, terapia, entrei com corticoide intralesional, vasodilatador, periférico, calor, enfim, promovi ali, entro com agulha, furo, tento desobstruir, né? Tudo. Não resolveu? Vou partir para a hialuronidase. Primeira coisa que eu vou fazer aqui na hialuronidase é o teste alérgico. Então, nós temos várias marcas no mercado mundial. No Brasil, nós temos somente essa da Biometil, tá? Que é manipulada.
E aí, ó, nós temos todas essas marcas no mercado internacional. Como que nós vamos usar? Primeira coisa é fazer o teste alérgico. O teste alérgico a gente injeta no antebraço, no subcutâneo, e aguarda uns 10 minutos. Para o teste ser considerado positivo, ele tem que ter calor, rubor, né? Aquela área eritematosa, e crescer papo. Fica igual uma mordida de marimbondo, por exemplo. E aí é um teste positivo, ou seja, não se pode usar a hialuronidase. Mas vamos lá. E mesmo dando positivo o teste, que é isso aqui, ó, mostra bem aqui para mim. Ó, isso é um teste positivo de alergia à hialuronidase. Mesmo que dê negativo, não quer dizer que você não vai ter problema depois. Tá? Que mesmo dando negativo o teste, você ainda pode ter reação alérgica. Mas tá aí. Eu pus aqui algumas quantidades, ó, quanto injetar no caso de obstrução de vaso, 30 a 50 unidades da solução. Então, a gente usa ali. Aqui vou mostrar, então, fazendo a diluição da hialuronidase. Essa aqui é uma hialuronidase desinfiltra, é uma hialuronidase inglesa, em que nós vamos diluir, ela é de 2.000 UTR, então eu vou diluir com 5 ml de soro fisiológico 0,9% estéril. E aí a gente coloca, então, faz essa diluição, a solução vai estar pronta, é muito simples, ó. Basta entrar ali com 5 ml de soro e a solução está pronta. O próprio vácuo já vai puxar. Ó, feita, então, a diluição da hialuronidase. Está pronta para uso e vamos ao uso. Aquele caso que eu mostrei para vocês. Tá? Então, aqui houve uma obstrução da artéria labial superior. E aí, saímos fazendo a aplicação da hialuronidase. Lembrando que até 50 unidades. Ok? Ó, vamos aplicando todo o contorno onde foi feita a necrose, onde você está com o vaso obstruído, né? Ela vai se difundir por todo o tecido. Né? Eu aqui ainda mostrando o caso todo, desde o imediato, olha aqui, ó, uma pequena área isquêmica, já começando um hematoma aqui para cima, e olha o nariz já. Então, isso aqui não... E o paciente com extrema dor. Obviamente, isso aqui já era uma necrose. Aqui, essa necrose com 2 dias. Eu peguei esse caso já com 5 dias para socorrer. Então, foi aqui que nós fizemos essa aplicação. E aqui, um dia após a hialuronidase, ó. Voltou muito bem e o caso fechado no final. Olha aqui que ainda ficou uma área necrótica ainda no lábio. Com o que a gente resolve isso aqui agora? PRF. LPRF. Tá bom? A gente faz a fibrilina, coloca aqui, em 30 dias a gente consegue recuperar isso aqui totalmente. Tá? Sem deixar... Professor, no caso, não foi utilizado o PRF antes, né? Nessa paciente não, porque isso aqui não é uma paciente minha. Isso. No caso, se tivesse um caso de aluno meu. Hein? Certo. Se tivesse sido utilizado anteriormente, teria evitado? Não, evitado não, mas facilitaria. Porque nós teríamos uma irrigação muito maior do tecido ali e, obviamente, ela caminharia mais lentamente. Tá? Tem uma pergunta do professor Francisco. Ele está perguntando qual é a diferença do tempo entre o mais reticulado e o menos reticulado em termos de absorção. O tempo, não entendi como assim. O tempo entre o reticulado e o menos reticulado em termos de absorção. Qual é a diferença do tempo? Ah, não. O menos reticulado vai ser degradado muito mais rápido, claro. Quanto maior a reticulação, maior o tempo de duração, que é muito mais estabilizante que se coloca. A reticulação se dá pela quantidade de BDDE. Quanto mais BDDE você coloca, mais reticulado está o ácido. E mais ele vai durar. Por exemplo, um ácido pesado de malá costuma durar aí 2 anos.
ou mais, quando você faz uma lábio. Já um de média reticulação, em torno de 1. Já um de baixa, que é o caso quase não reticulado, vai durar aí, no máximo, em torno de 6 meses. Tá? Então, quanto maior a reticulação, maior a durabilidade do produto. Era essa a pergunta? Professor, deixa eu só perguntar uma coisa. Pois O não. senhor falou que estava falando sempre a questão do o menos que é mais, que uma boa harmonização é aquela que não fica exagerado e que as pessoas nem percebem, né? Sim. Como é que o senhor faz para a questão de controle? Porque a gente sabe que tem pacientes que, tipo, faz, vamos dizer, boca. E aí faz lábios e sempre vai querer um pouco mais. Como que consegue explicar isso para paciente que tá harmônico, que tá legal? É difícil, eles são bem bons. Mas a minha recomendação é a seguinte: quando o paciente quiser muito lábio, use um ácido que eu gosto muito, de média alta reticulação, os DIP. Né? Tem DIP da Teucial, tem DIP da Renova, enfim, procure os DIP para lábio. Ou Global, da Teucial, são ácidos de média alta reticulação. Ele já vai dar um resultado final, depois de um mês, muito bom. Se ainda o paciente ele quiser mais, você vai conversando com ele. Mas o interessante é fazer, por exemplo, eu quero um lábio imenso, quero que apareça mesmo. O paciente teimoso, vai. Eu não gosto de fazer, porque eu acho que aquilo que fica feio, depois a pessoa pergunta, os amigos, né? Quem fez? Foi o doutor Renato. E ficou horrível, né? Ele vai falar, eu não vou lá, é bom saber, né? Então, eu mando para outro profissional, tá? Se quiser fazer mais. Mas entendendo que eu posso fazer o lábio crescer, é interessante fazer não numa única sessão, porque senão você vai colocar grande quantidade de ácido, o risco de necrose é imenso. Então, a gente coloca em etapas, faz uma sessão, espera um mês, vê aquele resultado. Se necessário, coloca numa segunda, uma terceira sessão, sempre com intervalo de um mês, para deixar aquele ácido hidratar e vai devagar. Mas eu acho assim, exageros nunca são bem-vindos. Tá? É difícil, às vezes, convencer o paciente. Mas quando eu vejo que é um paciente muito dismórfico, eu prefiro descartar. Eu falo, eu não vou fazer. Porque realmente eu acho que fica muito ruim para o profissional depois. Tá? Sei. Ô, professor, o doutor Perazzo está perguntando se tem algum protocolo na forma de aplicação do LPRF nesse caso, no caso que o senhor apresentou. Acredito que seja isso. Confirma para mim, Perazzo, por favor, se é exatamente isso. No caso da necrose? Acho que sim. Sim. No caso da necrose, aqui eu venho com uma aplicação a cada 15 dias. Tá? De Durante PRF. aí uns 3 meses. Você deve fazer, porque você vai só estimulando o fibroblasto e formando nova pele, enfim. 3 meses no mínimo, eu acho o ideal. Tá certo? O protocolo é esse para PRF. Tá bom, Tá? obrigada. Olha aqui só para a gente mostrar esse caso, nódulos, ó, feito por um outro profissional, que eu não sei quem é, essa paciente me procurou, é uma amiga, né? E pediu para que eu tirasse esses nódulos do ácido. Detalhe, lábio, às vezes, se você usa ácido errado, pode dar nódulo mesmo, porque o lábio movimenta muito. E acaba movimentando, esse ácido desloca durante o paciente está usando o tempo todo o lábio, e aí acaba formando esses nódulos. Então, no caso aqui, eu tive que usar a hyaluronidase, mas tive uma baita de uma alergia. O caso aqui está resolvido, ó. Tá? Mas vou mostrar para vocês a reação alérgica. Olha isso aqui. Tá? A hyaluronidase. Aí. Eu acho que não dá para passar o vídeo, que a gente tem 10 minutos. Não dá para passar o vídeo, porque nós temos pouco tempo, que eu sei Vai que cair. Tá aí, né? Então, aqui, ó. Mas olha o lado, olha como ficou. Isso é uma alergia, reação alérgica à hyaluronidase. Então, nós temos que tomar todo cuidado. Não é usar também como lápis e borracha. É o que eu falei. E nós temos que estar preparados no consultório para atender esses casos. Porque não adianta eu fazer um procedimento e não saber resolver a intercorrência. Mandar para colega não funciona. Né? Então, eu tenho que resolver o caso do meu paciente no consultório.
você tem que ter um aporte de oxigênio já preparado, toda medicação que você vai usar, um kit de emergência, tudo já pronto no consultório, para usar nesses casos. Tá? Nesse E até caso, mesmo de outros colegas, né, professor? hein? Até mesmo de outros colegas, resolver o problema de outros colegas. Sim, mas dentro da nossa profissão. Tá? Eu não gosto de mandar para outras profissionais. Sim, tá certo? sim. Porque Sim, senão nos sim. criticam. O dentista não sabe fazer. O dentista sabe sim. E para fazer qualquer procedimento, a gente tem que estar preparado para resolver as intercorrências que vierem. Seja quais forem. Né? Seja qualquer procedimento que a gente faz. Tudo que eu ensino aos meus alunos, tudo, eu já preocupo ensinar a resolver as intercorrências antes de mais nada. Porque senão eu falo, se você não sabe resolver intercorrência, não faça o procedimento. Seja ácido hialurônico, seja fios de sustentação, o que for. Isso é o que diferencia também os profissionais, né? Saber resolver a intercorrência. Claro. Porque qualquer coisa pode acontecer e o profissional precisa estar preparado. Não é desesperar. Porque eu sei que muitos colegas, eles põem a mão na cabeça e agora? Né? Colocar a mão na cabeça não resolve. Não resolve. Nós temos que tratar com segurança e eficácia no nosso tratamento. Saber tudo. Então, é estudar muito, gente. É muito importante. Tá? Dentro da harmonização, eu acho a harmonização fantástica. Mas é trabalhar com segurança para a gente nunca ter problema. Porque é muito ruim quando começa uma intercorrência dentária. Eu sou endodontista. Né? Então, quando eu tinha lá meus problemas de abscesso dentário, tudo, já era ruim. Mas o paciente entende, vai bem, fechou a boca, ele está ali de boa. Já aqui, quando você modifica a face, é bem mais complexo, né? E o paciente fica chateado e em cima de você. É muito ruim se você não souber resolver as intercorrências. E preveni-las principalmente. Né? O professor Francisco está perguntando se entre uma sessão e outra de ácido pode fazer o LPRF. Claro que sim, sempre. Sempre. Muito bom. Perfeito. O LPRF, ele auxilia em tudo, gente. Fios, ácidos, tudo. Quando eu passo o fio também, eu já tiro os fios injetando LPRF. É muito bom. Seja qualquer procedimento de harmonização, o LPRF é muito bem-vindo. É natural e fantástico. Tá? A doutora Fátima Barreto também está perguntando se, nesse caso da alergia que o senhor apresentou, se entrou com corticoide. Sim, claro. Que você já apresentou, né? Sim. Corticoide intralesional, ali eu mostrei até aplicando aquela injeçãozinha branca. Isso. Aquilo é triacinolona. O nome comercial no Brasil é Triancil. Tá? Então, entra com corticoide intralesional, que é a triancinolona. Entro também com um corticoide intramuscular, por exemplo, pode ser um Decadron, né? 4 miligramas intramuscular. Já entro. Entrei ali com um pouquinho de adrenalina, a gente tem que ter no consultório, e aporte de oxigênio. Foi isso que foi feito e resolveu rapidamente. Sim. Obrigada, professor. Então é isso, fica essa dica. Menos é mais, nunca hipercorrigir. Tá? Reaplicação, geralmente eu recomendo de 30 a 45 dias entre uma sessão e outra. Joia. Professor, o senhor esteve na ABO, já esteve na ABO Paraíba, com o seu curso de imersão, tá para voltar. Fala um pouquinho do curso para a gente, para poder o pessoal já ficar ligadinho, porque quando passar esse tempo de corona, a gente já vai estar com o seu curso de imersão aqui. Claro que sim, será um prazer imenso. O nosso curso de imersão a gente faz com toxina botulínica, né, e ácido hialurônico à base. Nós não ensinamos, por exemplo, o avançado. O que aprende no básico? Fazer lábios, que, ao meu ver, é o mais difícil se fazer com ácido, é o lábio. Exige muita destreza manual, bom senso, estético. Vai aprender a fazer toxina em toda a face, tanto estética quanto funcional. A gente ensina a fazer a estética clássica, né? Olho e testa, mas ensinamos também aplicação em masseter, temporal, para bruxismo, para cefaleias, enfim, toda a parte terapêutica e estética da toxina botulínica.
E agora está entrando, inclusive, uma novidade que eu já devo colocar também nesse curso de imersão, que é o peptídeo botulínico, que é um derivado da toxina botulínica também. É novidade isso agora no mercado mundial, lançado no Brasil por uma empresa suíça. Né? Esse peptídeo botulínico é para fazer uma intradermoterapia que é espetacular. É como se você pusesse botox em toda a face sem problema. Tá? Porque eles isolaram só a parte ativa da toxina botulínica, tirando a cadeia pesada de proteína. Então, ficando só a cadeia leve e é espetacular. Os resultados são fantásticos. Lá a gente está com a semana da imunização. Aí a Rita está me falando aqui, que nós estamos com a semana de imunização. A Rita fala com vocês. Vamos lá, mostra para eles. Vamos junto. Tudo bem, gente? Hoje eu estou de filmadora. É o seguinte, a gente está com o João Pessoa, a gente estava com uma data já agendada, já tínhamos alguns interessados, mas com o Covid a gente teve que adiar. Então, assim, está previsto para acontecer em agosto e a gente vai ter a semana da harmonização na ABO. A gente vai ter lá a aula do preenchimento avançado, que são 2 dias, malar, mento, mandíbula, temporal. A gente vai ter PRP, PRF, microagulhamento, que é 1 dia, e a gente faz. Todos os cursos são teóricos e práticos de capacitação, sempre estético e funcional. A gente vai ter fios de sustentação, são 2 dias. A gente tem toxina e preenchimento, 3 dias, teórico e prático, tudo na ABO. Está programado para agosto, se o Covid assim nos permitir. Vai permitir sim, estaremos juntinhos em agosto. Nossa, ABO Paraíba. É isso aí. Então é isso. Eu acho que o tempo já está bem curtinho, para ver se dá tempo da gente se despedir e não cortar de uma vez. Eu agradeço o convite, vocês terem aceito o nosso convite, de ter falado um pouquinho. Vamos tentar marcar mais alguma coisa para poder a gente falar sobre outras partes, porque como eu já tinha conversado com Rita anteriormente, a harmonização facial é enorme, é um assunto bastante vasto. Tem várias coisas para a gente conversar e vai ser bem interessante a gente promover esses encontros em forma de live até chegar o momento do curso de vocês. Para as pessoas conhecerem um pouquinho mais vocês. Estamos à disposição. Será sempre um grande prazer. E mostrando meu resultado natural, essa boca fui eu que fiz, esse malar fui eu que fiz, tá? Eu já dedo logo a minha esposa. Tem mais de 100 fios aqui. Tá bom? Com certeza, tem que mostrar, né, o resultado. É isso aí. É isso aí. Agradecer a Patrícia pelo convite, ao professor Francisco, a você, Ana, por estar nos recepcionando. Muitíssimo obrigada. Estamos aqui à disposição de vocês. Se alguém tiver dúvida, quiser fazer alguma pergunta, no nosso Instagram a gente está à disposição, no @dentistafacial. Pode deixar lá em inbox que a gente responde. Lá tem o nosso contato telefônico também. Se quiser mandar no WhatsApp alguma mensagem, alguma pergunta, alguma foto para dúvida, a gente também é super acessível, a gente responde. E em agosto estamos aí na ABO com vocês. E um grande abraço a todos aí. Estou doido para ir ver uma prainha aí também, aproveitar, né? Mineiro não tem praia, então a gente se aproveita. Tá bom? João Pessoa. Verdade. Pronto, gente. Muitíssimo obrigada, viu? Obrigada. Até mais. Até mais.